parte dos juízes, especialmente os mais antigos, efetivamente tem alguma dificuldade ou uma maior dificuldade de compreensão do sistema de justiça e a autopercepção dentro desse sistema. Algumas razões eu acho que são compreensíveis, na medida em que, se nós formos olhar em retrospectiva, a ideia da justiça de precedentes, na minha visão, liderada pela implantação da súmula vinculante, ela surgiu no cenário do Congresso Nacional e do debate público, associada, na visão da magistratura, à criação do Conselho Nacional de Justiça e também em um momento em que os juízes eram colocados para a opinião pública como agentes que obstaculizavam a privatização de várias estatais brasileiras. Então, o juiz ele acompanhou aquele momento da transformação, da implantação de um sistema da justiça de precedentes de uma forma muito defensiva. Por quê? Porque, durante o debate no Congresso Nacional, por exemplo, chegou a cogitar de cometer crime quem desobedecesse à súmula vinculante. Também, associada a essa justiça de precedentes à reforma do judiciário, se falava muito de um documento número 319 do Banco Mundial, que dizia que a justiça, para ser boa, tinha que ser previsível, que tinha que ser alinhada com os interesses econômicos para produzir um crescimento do país. Então, os juízes viram esse movimento como um movimento que lhes retiraria poder. Então, lembro que, nessa época, as associações todas resistiam vigorosamente à súmula vinculante, resistiam àquilo que se chamava de engessamento da jurisprudência e da retirada do poder do juiz de primeiro grau e transferência desse poder para os tribunais superiores. Só que o tempo passou e essa ideia da justiça de precedentes foi se aprofundando e, na minha visão, ela ainda ganhou um reforço expressivo com o atual Código de Processo Civil, indiscutivelmente referido pelo desembargador Paulo Henrique, a essa orientação, que é uma orientação mais ou menos óbvia, de que os tribunais, que não dependeria, na minha visão, de um texto expresso de lei, que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Se nós formos pensar os principais impactos na segunda instância, mudança nos julgamentos, embargos infringentes para o julgamento estendido, que acho que isso representou algum ganho de agilidade na solução dos embargos infringentes, como foi referido aqui, a mudança nos julgamentos monocráticos, a maior possibilidade para decidir o mérito, aquilo que o desembargador Paulo Henrique falou. Durante um tempo, as nossas prateleiras, quando nós tomamos posse na magistratura, só tinham livros de processo civil e todos nós caçávamos uma solução processual sem julgar o mérito. Acho que isso há uma reversão clara disso. E portanto, acho que isso tem... nós temos... quando a gente pensa em termos de justiça pragmaticamente, o que é que pode, efetivamente, onde é que o novo Código pode ter o maior impacto? Na minha visão, através desses dois institutos, porque nós teríamos, a partir deles, condições de resolver um grande número de demandas que estão nos tribunais, que são demandas na justiça como um todo, que são as demandas repetitivas. Aqui, só para fazer uma análise de desempenho do tribunal, nos últimos 18 meses, nós tínhamos uma entrada maior do que a saída, 164 mil entradas e processos existentes e 157 mil julgados. Depois, nos últimos 12 meses, quase um equilíbrio, 114, 112. E nos últimos 6 meses, o tribunal tem julgado mais processos do que ingressam. Temos 2 mil processos praticamente julgados a mais nos últimos 6 meses, e nos últimos 3 meses, um número também de 2 mil processos. Então, a tendência hoje, independentemente de qualquer outra circunstância, de o tribunal julgando mais do que entra. Depois eu vou entrar mais detalhadamente, mas aqui também um dado interessante, a agilidade no Tribunal de Justiça. Uma questão interessante é que o comportamento das decisões do tribunal segue também
de algum modo, a demanda. Quando a demanda cai, cai o número de julgamentos, quando a demanda sobe, sobe o número de julgamentos. Acho que isso tem a ver com a nossa maior disposição de julgar casos novos do que julgar os casos antigos, que normalmente são antigos porque são mais complexos. Aqui, a questão que pode impactar efetivamente na justiça, e esses gráficos, para mim, revelam algumas coisas curiosas. Primeiro, no Supremo Tribunal Federal, nós temos a 1.090, que é um número extraordinário, de algum tipo de incidente instaurado em relação às demandas que tramitam na Justiça. Eu achei esse número impressionante, pedi para o pessoal da assessoria identificar exatamente o que é. O Supremo aceita que há repercussão geral em 670, mais ou menos, casos e recusou em 300 e tantos casos também. Então, hoje tem 3 temas em andamento, 6 temas foram cancelados, mas existem 670 temas afetados no Supremo para julgamento com repercussão geral. É um número espantoso, mas, ao mesmo tempo, nós temos assistido também que a capacidade de julgamento do Supremo é baixa, o número de incidentes julgados também é pequeno, então, apesar de ser uma promessa de que as causas, boa parte dos temas que existem na justiça brasileira, mais cedo ou mais tarde, vai ser resolvido pelo Supremo, como os julgamentos são lentos, acho que não acontece nada em curto espaço de tempo. Vejam, já nos outros tribunais superiores somados, 1.084 processos, e aí já uma questão que foi tratada aqui, todos os tribunais estaduais, 243 matérias afetadas para, eventualmente, julgamentos em sistema de RDR ou IAC ou repercussão geral, repercussão geral não, mas IAR e IAC. Nos tribunais federais trabalhistas, um pouco menos. Vejam também aqui, na minha visão, uma deficiência de apuração, embora de estatística ou de apuração de dados da Justiça como um todo. Apesar desse número de repercussões reconhecidas no Supremo, nós temos listados, ou pelo menos apurados, 1.100.000 processos suspensos na Justiça Estadual brasileira. Isso, para mim, revela apenas que a nossa capacidade de identificar as demandas que se encontram sob repercussão no Supremo é baixa, porque com o número de processos pendentes de apreciação no Supremo, esse número deveria ser muito maior, na minha visão, né? Aqui, novamente, a distribuição dos incidentes instaurados em cada tribunal. Na Justiça Estadual, o tribunal que mais instaura é o de Minas Gerais, com 46, seguido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com 35, e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o terceiro tribunal do Brasil a instaurar o maior número de RDRs e IACs. Nós temos 32 instaurações, temos, se eu não me engano, 3 julgados e os outros em fase de instrução. Ali é um número a linha mais clara dos gráficos são os incidentes julgados e os demais são os pendentes. Vejam que, embora haja um número razoável de instauração desses incidentes, o número de julgamentos ainda é baixo. Então, o sistema ainda não sofreu um impacto mais direto em razão dessas decisões que não são proferidas até o momento. Ali, Santa Catarina tem, até o momento, 3 julgados, embora tenha, em 2017, só em 2017, admitido 11 incidentes e, em 2018, no primeiro semestre, apenas 2. Aqui, um dado que foi apresentado para nós pela direção do STJ, e na apreciação que eles fazem, que seria vamos dizer, um efeito para alguns benéficos do Código de Processo Civil, é que, a partir dos incidentes, os IRDRs e IACs instaurados no STJ, existe uma queda expressiva no estoque de processos, e eles atribuem isso a essas instaurações porque a redução de processos ela se dá especialmente nas áreas em que houve o maior número de instaurações de incidentes de RDR e IAC, e menos onde não houve, como o direito criminal e etc. Agora, o STJ tenta correr atrás, instaurando também incidentes na área penal.
No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós estamos estruturando também um núcleo para julgamento dessas demandas repetitivas. Aqui também um dado que eu considero interessante trazer: o número de recursos, ele é um número que vem caindo, pelo menos na terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, que são recursos proferidos contra decisões do tribunal. Eles caem 10% em 2015, cai 5,90% em 2016, cai apenas 1,17% em 2017 e cai no primeiro semestre de 2018, 6,32%. Outro dado interessante que eu não tenho quantificado, mas que o desembargador Paulo Henrique referiu, é que o número que mostra que a magistratura começa a se compreender como integrante de um sistema e o sistema de precedentes começa a gerar efeitos, é que o número de processos que voltam para as câmaras para manter ou reformar a decisão por estar em desacordo com os tribunais superiores tem caído bastante. Então, quer dizer, o Tribunal de Santa Catarina decide cada vez mais de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Aqui é a linha da evolução da entrada de recursos, aquela linha preta é a linha que mostra uma descendente permanente. Então, isso em algum modo, mostra que os tribunais estaduais vêm se consolidando como a última instância em termos recursais. Quero dizer a todos os senhores, como foi dito aqui pelo desembargador Paulo Henrique, que houve, naquele instante, então, da introdução da súmula vinculante e Conselho Nacional de Justiça, uma reação que até hoje ainda tem adeptos. Então, aquela ideia do eu não sigo a jurisprudência dos tribunais superiores ainda existe, efetivamente, embora com demonstrações cada vez maiores de inutilidade. Nós, no direito penal, por exemplo, eu era juiz da 4ª Câmara Criminal, a maior parte das decisões dos desembargadores que contrariam as decisões do STJ têm sido reformadas monocraticamente e rapidamente. Então, isso tem ficado visível, cada vez mais visível aos juízes, que na verdade, não tem grande repercussão, porque decide contra o STJ, o ministro monocraticamente já devolve o processo com a decisão reformada e rapidamente. Então, acho que há, primeiro, uma conscientização de que nós integramos um sistema, e eu tenho uma visão pragmática que coloca a parte como ponto central da existência do sistema de justiça. Então, não adianta uma promessa feita por um juiz de 2º grau, um juiz de 1º grau, acolhendo o entendimento que vai, mais para frente, ser, logicamente, reformado. O único dado que eu trago aqui à consideração de todos os senhores, que me parece que ainda não, pelo menos nas palestras de hoje, não foram abordados, é que, na minha visão, essa justiça de precedentes ela vai ter um incentivo e vai ter um incremento a partir de soluções de inteligência artificial. A visão que se tem é que, em curto espaço de tempo, vai ser possível a leitura, de maneira geral, de todas as petições iniciais ingressadas em qualquer sistema de justiça brasileiro e a identificação dos casos que são iguais, a absoluta identificação dos casos que são iguais. Nós já tivemos algumas empresas que nos procuraram no Tribunal de Justiça, algumas empresas que, aqui em Santa Catarina, a gente tem um polo tecnológico importante, empresas que têm até uma ascendência mundial aqui, e além de revelar que eles já prestam um serviço de inteligência artificial para bancos, o cidadão me explicou, o dono da empresa, dizendo que eles são contratados por um banco que tem sedes em todo o Brasil e eles têm todo o histórico de demandas do banco em cada vara do Brasil. Então, eles já sabem, eles conseguem dizer para o banco que na vara tal o banco costuma ser condenado e é condenado a uma indenização de tantos R$1.000. E, portanto, quando um processo ingressa naquela vara, a advocacia do banco procura fazer um acordo que fique abaixo daquele valor que é comumente fixado nas decisões judiciais. E assim eles têm o controle de todas as demandas que o banco tem
no Brasil. Essas empresas, todas elas agora, começam a voltar seus olhos para a possibilidade, essa eu acho que é a maior possibilidade, de eliminação de causas que são iguais na justiça. Eu acho que isso vai até um pouco além, a tendência da tecnologia é um pouco além. Mas nós temos o sistema Victor no Supremo Tribunal Federal, temos também um sistema em desenvolvimento no Superior Tribunal de Justiça, e eu acho que a grande mudança que virá aí será propiciada muito mais, e isso vai se incorporar à nossa cultura, por esse sistema de inteligência artificial, que é uma previsão que eu faço, que pode estar absolutamente errada ou certa, mas me parece que, em curto espaço de tempo, nós saberemos, na medida em que uma demanda ingressar, nós teremos condição de receber informações precisas sobre como essa demanda é julgada em cada tribunal do país, como ela é julgada no STJ, como ela é julgada no Supremo. Acho que isso... tivemos uma reunião também com uma empresa que considera que, em pouco tempo, nos Estados Unidos, nós já teremos alguns processos que serão resolvidos por inteligência artificial sem a necessidade de participação do juiz. Essas novidades costumam sempre nos deixar, desde a Revolução Industrial, costumam nos deixar preocupados, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado de trabalho. Algumas vezes as visões são mais pessimistas, mas que não se concretizam, porque o mercado de trabalho acaba se adaptando às novas realidades. Mas o que eu aqui, apenas com a visão que eu tenho das coisas, que é uma visão mais prática, menos científica, o que eu imagino que acontecerá em termos da justiça de precedentes é que nós temos uma tendência a essa justiça de precedentes se efetivar e se consolidar, especialmente a partir da tecnologia. É, para mim, uma realidade em poucos anos. E depois a justiça vai ficar mais, talvez, imprevisível, como tem que ser, no julgamento de fatos. Mas, em matérias de direito, acho que vai ser muito possível. Nós temos um detalhamento absolutamente preciso de como cada tema é enfrentado dentro do sistema de justiça brasileiro. Eu também quero dizer que, dentro da nossa visão, a justiça boa é aquela justiça prestada com rapidez. Então, a visão que a gente tem procurado imprimir no Tribunal de Justiça é essa visão sistêmica. O juiz faz parte de um sistema que é composto por primeiro grau, tribunal, para a matéria de legislação federal, o STJ Supremo. Então, a nossa ideia é colocar o juiz com autopercepção da sua inclusão nesse sistema. A nossa ideia, o nosso esforço também é para reduzir o estoque de processos. Nós temos hoje, na Justiça de primeiro grau, 2,5 milhões de processos tramitando, um número absurdo, para um número de juízes pequeno, 370 juízes para 2,5 milhões de processos. Então, a nossa visão ela é sempre no sentido de tornar a justiça mais rápida e mais célere. E nós temos assim a convicção que esse novo Código de Processo Civil nos dá elementos que nós ainda não exploramos integralmente para tornar essa justiça mais célere e mais rápida. Basicamente, era essa a comunicação que eu queria trazer a todos aqui, dizer que, como eu já tinha alertado ao Dr. Pedro de Miranda, que eu não tenho formação teórica e acadêmica para debater com tão ilustres profissionais aqui, mas apenas posso trazer a todos que são aqui operadores do direito, que vivem da litigância no tribunal e na justiça de primeiro grau, alguns dados que podem ser importantes a respeito da situação vivenciada hoje. Muito obrigado pelo convite, desejo um excelente congresso a todos e agradeço pela atenção. Obrigado.